E espaço garantidos. Hora do consumidor. Olá, Ribeirão! Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje o bate-papo é com o Dr. Alessandro Rojas. Vamos conversar um pouquinho sobre algumas dúvidas relacionadas em compras. Justamente em períodos como este, estamos chegando aí próximo dos dias das crianças, períodos que movimentam muito o mercado e o comércio, as dúvidas começam a aparecer. Mas, no dia a dia comum, elas também estão surgindo. Ou seja, num período em que não há uma grande movimentação no mercado, como agora, elas aparecem. Doutor Alessandro, bem-vindo. Obrigado, Rodrigo, por estar aqui mais uma vez com você. Ô, Alessandro, eu vou puxar para alguns assuntos relacionados à compra, principalmente à compra, né, porque são erros que vêm acontecendo, e eu vou trazer primeiro uma informação para depois você me falar se existe algum tipo de possibilidade de analogia em ser utilizado nesse tipo de serviço, porque o que a lei manda. Em 2017, Michel Temer especificou que você poderia valores diferentes, à vista, valor em crédito e o valor no débito, desde que informasse de forma antecipada o cliente, colocasse um banner na frente da loja, lá no caixa, que no site tivesse essa informação, que existia o valor da cobrança no crédito 2,5%, no débito 1,5%, que é referente àquela taxa que a própria maquininha nos dá. Agora, ontem eu fiquei sabendo que algumas empresas que trabalham com os famosos Vale Alimentação ou Vale Refeição utilizam uma porcentagem maior. Mas esses cartões também podem ser utilizados em crédito, né? Tem uma empresa muito conhecida que ela dá para você utilizar o cartão dela em crédito, algumas dão para utilizar em débito, e aí, por analogia, o empresário poderia repassar esse valor para o cliente. Por que eu digo isso? Porque enquanto nós temos nas maquininhas normais de 1,5% a 3,5% sendo cobrado, para esse tipo de produto, Vale Alimentação e Refeição, normalmente é cobrado da empresa 8%. Então, às vezes, uma alimentação que você vai gastar seus R$ 20, ao invés de 20, você vai acabar gastando quase 22. É repassado 10% ao cliente, caso ele pagasse com um desses outros meios. A analogia faz com que haja essa possibilidade ou não, ou é simplesmente para cartões crédito, débito e à vista, conforme a lei manda, e que não abriu espaço para o recebimento tanto no Vale Alimentação quanto Refeição. Então, Rodrigo, se esses cartões de alimentações tiverem a função crédito ou débito, né, diretamente vinculado a uma conta corrente, creio que essa analogia poderia até ser usada. Mas na função para que ela foi criada, que é uma simples transferência de valores entre as pessoas ali envolvidas, entre a empresa que fornece e a empresa que transmite essa refeição, eu creio que não daria para fazer, não. Seria uma coisa meio temerária para essa empresa repassar algum custo, alguma coisa que, na verdade, não existiria, né? Então, eu fico meio reticente com relação a essa transação diretamente do Vale Alimentação para a empresa. Eu tenho um pensamento que eu sigo conforme a lei, né? A lei ela deixou bem claro a respeito do crédito, débito e à vista, porém, aí que vai o detalhezinho, Alessandro. Eu vou pegar duas empresas, tá? Que usam muito o cartão como forma de pagamento, alimentação, refeição. O Caju, que é muito conhecido em Ribeirão, ele vem lá da parte nordeste, e o iFood, que também ele se tornou um estilo de pagamento, de recebimento, tanto alimentação quanto refeição. Um deles tem a função crédito, ou seja, ele se torna um cartão crédito. Mas os valores que são cobrados do fornecedor são diferentes de um cartão comum. Aí eu pensei, por analogia,
ele poderia estar utilizando, repassando ao consumidor final a porcentagem que é realmente cabível, né? Olha, eu tenho uma cobrança de 8%. E aí fica, esse fornecedor, ele teria a obrigação de comprovar o que ele está repassando também ao consumidor? Ou os valores que estão sendo negociados hoje dentro do mercado já estão sendo computados um valor referente às formas de pagamento? Porque o que a lei foi criada, qual que era o interesse dela? Que o valor que existisse lá na gôndola fosse um valor menor na hora do pagamento, já que aquela pessoa pagasse à vista. E que os valores, os demais, tanto crédito quanto débito, tivesse uma leve alteração. Mas a intenção era, ó, R$ 100, mas eu vou te dar 5% de desconto. Vou passar agora, vamos dizer, 90 e poucos reais. Era essa a intenção que a lei, quando foi criada. Mas o Brasil não fez isso. Fez ao contrário. O preço permaneceu e aí o débito e o crédito foram acrescidos. Então, se o fornecedor fizer a utilização de repasse ao consumidor, o que vem sendo feito pelo cartão alimentação refeição, ele tem que se basear em quê? Nas despesas que ele tem. Se eu fosse alguma dessas empresas, eu já faria um cálculo ali para embutir isso, não haver essa diferenciação, porque isso pode, numa eventual fiscalização que venha a ocorrer, você não conseguir demonstrar efetivamente que são que são repassados exatamente esses valores que são cobrados de você, você pode ter algum problema. Então, para mim, a referência ali seria realmente esses valores que são cobrados, e sem fazer muito estardalhaço, você colocaria ali já no custo do produto para que não haja nenhum problema com o consumidor, né? Que é o seu maior bem ali é o consumidor, que você tem que sempre cativá-lo para que ele volte sempre. Tem esse detalhe também, né? A forma da fidelização do cliente. Eu acho que isso é importante também, não só às vezes estar adequado conforme a lei é legal, mas estar também fidelizando, dando oportunidades para esse cliente voltar à loja, utilizar o cartão naquele local, porque em nem todos os locais esses cartões são aceitos. Então, na hora que você fideliza, é muito melhor para a negociação. Agora, existe algum erro que você, como advogado, que está aí trabalhando dia a dia no direito do consumidor, algum erro que ele é muito grotesco na hora de uma negociação? Temos vários, mas a principal que a gente consegue visualizar aí no momento são empresas que vendem pela internet e não dão prazo para devolução desses produtos, né? Não dão direito de arrependimento. E muitas empresas não explicam como pontas de estoque, por exemplo, e produtos em exibição, que tem pequenos riscos, não explicam adequadamente quais as consequências de criar aquele produto, né? Então, não especificam na nota quais são esses pequenos defeitos, pequenos probleminhas desses produtos vendidos como mostruário. Então, são bastante coisas que acontecem, mas a informação é que sempre vem defasada, a informação sempre está aquém daquilo que o Código de Defesa do Consumidor determina. Então, eu vejo como maior problema a falta de informação dos fornecedores em relação aos consumidores. Eu tenho uma imagem, o Thiago vai colocar no ar a imagem, foi até algo que me foi questionado, que eu passei até para o doutor. Na descrição, a pessoa que me passou disse o seguinte: provavelmente o produto era um produto que foi passado por uma assistência técnica e estava sendo utilizado. Só que ele informa que no estado sem troca pela loja. Ele coloca que são 20 litros, a voltagem 110 volts, no estado sem troca pela loja. E aí você fica preocupado. O que seria no estado sem troca? Né? E que realmente é uma compra em loja física.
compra em loja física, não tem obrigação de trocar, né? Isso seria óbvio. Pôs o pé para fora da loja, é assistência técnica, né? Mas esse produto era um produto de mostruário e que colocou lá no estado sem troca pela loja. Você, como advogado e também como consumidor, entenderia um produto como esse no mercado? Entenderia de certa forma, porque se o estabelecimento não detalhar ali eventuais pequenos problemas ou problemas que sejam encontrados, riscos, ele vai responder. Então, se tem um botão que não está funcionando e ele não detalhar isso, nessas condições no estado que se encontra, pode ser derrubado aí pelo consumidor em eventual disputa judicial. Mas eu vejo que é temerário você comprar um produto assim, principalmente porque o desconto nem é tão expressivo como nesse caso aí. Eu ficaria reticente para fazer a compra, né? Então, a garantia tem que ser dada naqueles problemas em que não constaram na nota fiscal, dizendo que já estavam de ciência do consumidor, mas eu ficaria reticente, eu não compraria, não. Eu não arriscaria. Alessandra, é importante informar, né, ao consumidor que mesmo que o produto esteja em mostruário, e aí sim chama-se a atenção para que o consumidor, na hora da nota fiscal, verifique se todos os problemas ou detalhes sejam repassados para o consumidor, né? Sejam identificados para o consumidor. Como, por exemplo, olha, há uma avaria em determinado local, um risco, um amassado, e isso tudo, a nota fiscal precisa conter esse tipo de informação. Caso não contenha, não há o que o consumidor discutir. Essa é a validade, né, doutor? Sem dúvida, principalmente para a empresa, porque se não constar na nota fiscal, por exemplo, uma pequena avaria na lateral do micro-ondas ou um vidro trincado desse micro-ondas, o consumidor pode, no momento da entrega, reclamar que estava trincado e a empresa terá que arcar com esse prejuízo. Então, eu vejo que todas essas informações constantes em nota fiscal protegem todos os dois lados da relação, tanto o consumidor quanto a empresa. E é bom para que a empresa demonstre ali a clareza nas suas informações, a honestidade da sua conduta, e isso vai garimpando ali o cliente, vai trazendo o cliente de volta. E a gente vê empresas que seguem o Código Consumidor e passam informações fiéis ali dos seus produtos para os clientes têm uma tendência muito grande a retornar para fazer novas compras. Então, eu aconselho essas empresas a sempre tratar com muita clareza para que o cliente se mantenha por muitos e muitos anos. São todos esses detalhes que fazem a diferença para que o fornecedor e o consumidor tenham uma certa proteção, uma proteção legal. E isso serve não para o consumidor também prestar atenção no que está vindo em nota, mas também para o fornecedor estar adequado conforme a lei. Eu preciso colocar tudo isso? Precisa. É uma certidão de nascimento de uma negociação. E nessa certidão você vai colocar de forma concreta, né, o que realmente é o produto e realmente como está o estado do produto. Agora, doutor, se em uma loja eu acho que o produto é novo, né? Mas é um produto que ele já passou por uma assistência técnica e a loja está colocando esse produto à venda como se ele fosse novo. Depois de um certo período de utilização, esse produto foi para assistência técnica e foi informado que o produto já havia sido alterado. Não era um produto novo comprado. O que fazer? Aí você vai ter que juntar ali eventuais provas, principalmente da assistência técnica, declarando que esse produto já tinha sido violado ou utilizado, procurar o fornecedor para pedir esclarecimentos a respeito do que aconteceu. Às vezes pode ter sido um erro de entrega, um erro
Um erro, simplesmente um erro, e então você juntando ali eventuais provas, que é uma prova difícil nesse caso, né, que você comprou, recebeu em casa, depois de algum tempo você constata que esse produto não tinha mais sido, já tinha sido violado, já tinha sido aberto, já tinha passado por uma assistência técnica. É uma prova difícil, mas você vai ter que pensar ali naquele momento como fazer algum tipo de prova, tanto um laudo de um perito ou um laudo da assistência técnica alegando, olha, esse produto já tinha sido aberto, já tinha sido objeto de outra assistência, de outra manutenção. Então, você vai ter que juntar provas ali para conseguir, eventualmente, solicitar ali uma troca desse produto, um reembolso, um abatimento do valor, ou até a devolução do dinheiro, caso seja comprovado que esse produto não foi entregue nas condições que deveria. Você sabe que é engraçado, Alessandro, até em carros, né? A pessoa comprou um carro, o carro ele era um carro usado, mas mesmo sendo um carro usado, e eu fui dar uma olhada na jurisprudência sobre um determinado assunto, um câmbio automático que apareceu com determinado problema, a pessoa comprou um carro, o carro era usado, em menos de 5.000 quilômetros, o carro apresentou uma pane no câmbio elétrico, no câmbio automático, ou seja, parou o câmbio automático, ele foi verificar, para fazer o conserto, teria que desembolsar 4.500. Isso no 5º mês pós-compra, ou seja, tinham passado os 3 meses, que é a garantia total da negociação, né? E aí, 2 meses depois, apareceu o câmbio. Eu verifiquei que toda jurisprudência, todo processo que entra a respeito de algo assim, ele é cabível ao vício oculto, principalmente quando a quilometragem ela não bate com o desgaste que foi apresentado. Então fica a dica também aos donos de algumas garagens e de empresas que acabam revendendo, né, automóveis, para que eles também informem a qualidade do item que está sendo vendido, o desgaste daquele item, quais cuidados aquele cliente terá dali para frente, né, para que não caia numa situação dessa. Nesse caso, o cliente entrou em contato com a empresa e a empresa, depois de 30 dias, verificou que era melhor resolver o problema ao invés de entrar numa discussão judicial. Sem dúvida, a informação ao cliente é essencial para a relação consumerista, para a relação empresa-cliente, é sensacional, que o cliente vai sempre confiar mais nessa empresa e evita muito prejuízo também para os fornecedores. Porque uma demanda judicial ela pode, a princípio, não custar muito caro, mas com o desenvolver dessa lide, pode ser que chegue a um valor expressivo e cause ali um rombo nos cofres da empresa, às vezes até inviabilizando sua continuidade. Eu vou dar um pulinho lá no Savenhago e aí nós vamos falar sobre algo que você sugeriu sobre a questão do direito do arrependimento, que é sempre bom ser lembrado. Vamos lá. A turma toda vai querer participar do mundo de Harry Potter no aniversário Savenhago. A cada R$50 em compras, o cliente Saviganhe recebe um pacote de figurinhas. E ainda tem as melhores ofertas do ano. Confira! Aniversário Savenhago. Venha comemorar no mundo de Harry Potter. Tomate longa vida, o italiano, quilo, R$ 3,25 no nosso cartão a R$ 2,95. Arroz tipo 1, Serra Azul, 5 quilos, R$ 26,40. Óleo de soja Vitalive, 900 ml, R$ 5,39. Frango inteiro congelado Itabom, quilo, R$ 7,90. Leite longa vida Jussara, 1 litro, R$ 4,59. Arroz tipo 1. Leite longa vida Jussara, 1 litro, R$ 4,59. Batata de primeiro quilo, R$ 4,98. E no nosso cartão a R$ 4,48. Açúcar Cristal União, Cristal Açúcar, 5 quilos, R$ 17,50. Feijão carioca Camil, 1 quilo, R$ 5,68. Café Vasconcelos, 500 gramas, R$ 5,60. Repolho verde, peça o quilo, no Saviganhe, R$ 1,75. A turma toda vai querer participar do mundo de Harry Potter no aniversário Savenhago. A cada R$50 em compras, o cliente Saviganhe recebe um pacote de figurinhas. E ainda tem as melhores ofertas do ano. Confira!
Aniversário Savenhago. Venha comemorar no mundo de Harry Potter. Voltamos e já voltamos com o direito do arrependimento. Tão gostoso falar dele. Alessandro, fala um pouquinho a característica desse direito do arrependimento, né? Simplesmente é falar não gostei, não quero, e por onde que ele deve ser feito? Bom, o direito de arrependimento, eles são característicos das vendas online, das vendas à distância. Não necessariamente online, mas as vendas à distância, ou por telefone, ou pela internet. Então, quando você compra um produto à distância, você não consegue medir ali as qualidades, se vai ser útil para você ou não, tamanho, modelo, tonalidade de cor, esse tipo de coisa, você tem o direito de, em 7 dias após o recebimento do produto, solicitar a troca, independentemente de problema, independentemente de motivo. Você pode simplesmente não expor motivos e pedir a troca desse produto ou a devolução desse produto. Logicamente, que o consumidor tem que ter em mente que quando você faz uma devolução ou um pedido de troca de um produto, você está gerando aumento de custos para a empresa e essa empresa pode eventualmente necessitar fazer um aumento no valor dos seus produtos. Porque toda a logística reversa tem um valor que às vezes sai bastante caro, às vezes custa o mesmo que o produto. Então, eu sempre oriento os clientes a exercerem esse direito de arrependimento ou fazer a compra com responsabilidade. Porque fazendo a compra, você devolvendo esse produto, exercendo seu direito de arrependimento, você vai causar um prejuízo para a empresa, tá? E pode ser que no futuro você venha pagar por aquele produto que você gostou de fato por um preço muito maior, porque a empresa tem algumas devoluções ou exercícios de direito de arrependimento de pessoas que não têm responsabilidades nas compras. Então, eu sempre falo, bom senso para todos os lados, né? Bom senso do consumidor, bom senso da empresa, é sempre bom para a relação de consumo se desenvolver de forma efetiva, tranquila, sem percalços. Eu conheço dois casos que você comentou. Um deles é uma empresa de Ribeirão, só que ela acaba sendo colocada no Brasil pelo marketplace e ela precisou realmente aumentar o valor do produto dela por conta da compra desenfreada que estava acontecendo e as devoluções. Mas aí as devoluções pelo arrependimento não precisa ter justificativa, simplesmente se arrependeu. Ou seja, é o consumismo. É aquele negócio, eu vou comprar por comprar e depois se eu não gostar eu vou e devolvo, o problema é da empresa. Infelizmente esse tipo de consumismo é negativo e acaba lá no final a empresa tendo que aumentar, porque ela não pode perder. Em contrapartida também... problema para a empresa, Rodrigo, só uma parte, é um problema para a empresa e muitas vezes ocorrendo muitas devoluções, muitas trocas por compras irresponsáveis e inadequadas, você está tirando o emprego de alguém. Alguém pode ser desempregado por causa de aumento de custos, devoluções, prejuízo. Então, você está gerando ali um problema, inclusive, social. Se a empresa não consegue, tem prejuízo com esse tipo de compra equivocada, sem responsabilidade, alguém pode perder o emprego por causa disso. Porque a empresa gerando prejuízo, a empresa não vai manter um empregado, sendo que ela está tendo prejuízo. Eu vou puxar você para falar na próxima oportunidade sobre o outro lado, né? Algumas empresas estão se negando a vender para alguns tipos de consumidores. Aquele consumidor que de forma reiterada faz a utilização do direito do arrependimento, aquele consumidor que de forma reiterada reclama de qualquer negociação nas mídias sociais. Eu vou puxar isso numa outra oportunidade porque é interessante para também entender o outro lado. Né? Quais são os direitos que esse fornecedor tem mediante a esse consumidor? Ele pode se negar? Não pode? Na próxima oportunidade eu falo com o Dr. Alessandro, agradecê-lo mais uma vez pela participação, aos nossos ouvintes e telespectadores, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Hora do Consumidor.